Então eu acordei muito no Liverpool United, não esperando muita coisa. E no fim, cara, foi um jogo super animado. O Liverpool mais com a bola, né, Pseudo? Liverpool mais com a bola, tentando ter o controle, assumir. Enquanto o United ele se sente confortável assim. Foi assim, nesse estilo, que o trabalho começa, vencendo o City, vencendo o Arsenal. Naquela época ainda era um time com Dorgo aberto à esquerda. Dorgo, inclusive, que voltou hoje. O cara que fez gol contra a United City machucou. E aí ele volta hoje. Era Dorgo de um lado, Amad do outro, Bruno e Belmô de 9. Até o Matheus Cunha começava no banco esses primeiros jogos do Carrick. E era um time muito de esperar e contra-atacar, né? E contra-atacar com mudança de posição, com liberdade de movimentação, os jogadores se encontrando e o Bruno mais próximo do gol. E um pouco disso a gente viu hoje, né? Como o United ele consegue em poucos toques construir contra-ataques e levar perigo pra você. E dessa maneira o United construiu 2 a 0. O segundo gol é bem polêmico, né? Bem polêmico, a gente vai falar depois sobre isso. É um gol de pinto, mas que também é de mão, né? A bola parece resvalar, né? Mas é difícil você ter 100% de certeza. Tem 99% de certeza que a bola bateu na mão. E aí o VAR preferiu não interferir e não anular o gol. Mas é isso, cara. E aí no segundo tempo o United volta fazendo uma cagada atrás da outra, né? Entrega 2 gols pro Liverpool. Sim. O jogo fica super animado, o Liverpool tem chance até de virar o jogo. Mas o primeiro já tinha criado boas chances também, teve chutes perigosos e tal. Foi um jogo de muitas chances, muitos erros, de boas jogadas, de grandes atuações individuais, mas que terminou com uma vitória justa, Pseudo, na minha visão. O United foi o melhor time no geral, venceu por 3 a 2 e poderia ter sido até pior pro Liverpool. Qual que é a sua análise de Manchester United 3, Liverpool 2? Não, eu acho que ficou barato, muito pelo que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo era só um time jogando. Tudo bem que o Liverpool ficava mais com a bola, mas não tinha nenhuma incisividade, ficava rondando a área do United. E era o que o United mais queria, até porque o gol sai muito cedo, então beleza. Já que a gente fez o gol tendo a bola, porque, cara, na primeira saída de bola, o Liverpool já chuta a bola pro Lames e toma aí a bola, United. O que eu acho de uma inteligência ímpar, assim. Você pegar um time que é favorito, que tá jogando em casa, e dar a bola para esse time jogar. Tipo, joga aí. E aí o Liverpool faz aquela pressão, o famoso arame liso, né, que tá ali, mas não machuca ninguém. Famoso, cara, uma jaqueta sem o zíper fechado, qualquer vento vai tirar ela de você. Então, pro United foi muito confortável ter a bola e não ter a bola também, porque quando não tinha a bola, o Liverpool subia pro ataque e tomava contra-ataque a 3-2. Então acho que ficou barato, mas no segundo tempo o Liverpool, para mim, foi melhor que o United em campo. Eu tinha na cabeça que seria um 2-2. Eu tinha na cabeça que seria assim, um jogo de muitos gols, porque são dois times que propiciam isso, né? Mas num resumo, acho que ficou barato. Talvez um 4-2 para o United fosse um pouco mais justo pelo que foi o primeiro tempo, principalmente. Eu acho que essa vitória do Liverpool ela começa a ser construída ontem, antes do jogo. E aí eu vou explicar o porquê. Ontem, antes do jogo, o The Sun, né, o lixo que é o jornal The Sun, dá a informação de que o Isaac estava lesionado. E aí você fica pensando, como que o The Sun tem essa informação se o The Sun é banido de cobrir o Liverpool, né? Então, essa notícia que a maioria das pessoas tratava como mentira, justamente acaba sendo comprovada hoje, né? Porque o Isaac não tá nem no banco. E expõe muito do que é o Liverpool nessa temporada nos bastidores, cara. Porque se tem alguém dentro do clube dando informações para o The Sun, isso significa que o backstage do Liverpool é uma bagunça também. Para quem não sabe, o The Sun é banido de Liverpool porque quando houve a tragédia lá dos 97 mortos em Hillsborough, o The Sun trata como... Primeiro que solta várias mentiras sobre o caso e trata os torcedores como culpados, mesmo após a polícia admitir que quem estava errado era a própria polícia e a fiscalização do evento. Então, desde então, o tabloide, né, o pedaço de estrume que é o The Sun, é banido de Liverpool e o Everton também coloca algumas sanções nesse jornal horrível.
E para você ver o quão grave é a situação, né? O rival também coloca sanções no jornal. Então, para essa notícia ter chegado neles em primeira mão é porque tem alguma coisa muito errada dentro do clube, assim, muito errada, que vai muito além de Arne Slot, que vai muito além de Richard Hughes, que vai muito além de Michael Edwards. Tem uma coisa muito errada, cara, muito errada. E para mim a derrota começa a ser construída ontem por conta disso. E dentro de campo você começa o primeiro tempo com um time que entrou para jogar bola e um time que entrou com medo de ser goleado. O primeiro tempo inteiro é isso. É o United querendo jogar bola e o Liverpool com muito medo de jogar. Com muito medo de jogar. Um Liverpool completamente assustado. Tudo bem, um Liverpool sem Salah, um Liverpool sem Isaac, um Liverpool sem Alisson. Mas mesmo assim, é um Liverpool que vinha de 3 vitórias consecutivas. Eu esperava um pouco mais do Liverpool no primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa muda completamente. Antes da falha do Diallo, e aí, claro, a falha do Diallo é muito no começo do segundo tempo. O Liverpool já demonstrava alguma coisa, e aí o Szoboszlai aproveita muito bem a entregada do Amad para fazer um belo gol. E aí o Liverpool cresce dentro do jogo, começa a jogar mais bola, começa a levar mais perigo para o gol do Manchester United, e aí a gente tem a falha do Lamens, que fazia tempo que a gente não falava do goleiro do United, né, cara? Eu acho que o Lamens é meio subestimado, assim, porque ele resolveu um problemaço, que era o gol do United. Assim, desde o De Gea a gente vem falando do gol do United. Depois o Onaná, que, pô, sem comentários. Teve uma época, uma boa fase do Henderson, é verdade, o Henderson que hoje está no Crystal Palace, mas que também não resolveu a sangria. E o Lamens me parece ter resolvido. Hoje errou, hoje tem uma falha bizarra que gera o gol de empate. A gente chegou até a falar como ele era um goleiro que evitava correr riscos com os pés, né? Sim. Porque ele não tinha tanto essa coisa do... E hoje ele errou com os pés, né? Não foi um erro de uma falha. Sim. Então, é algo que a gente nem percebe, né? O quanto a gente falava antes do gol do United ser um problema, do goleiro do United ser um problema, e como de repente, de uma hora para outra, esse assunto sumiu. Então acho que significa que o trabalho do Lamens, apesar da falha de hoje, é um trabalho muito bom, um trabalho muito bem feito. E acho que é isso, cara. Foi um Liverpool que teve mais posse de bola, mas que não conseguiu ser incisivo, até porque você não tinha Salah, você não tinha o Isaac também. O Ngumoa entra muito bem no jogo. O Chiesa entra muito depois também. Não dá muito pra falar. Não gostei muito do jogo do Frimpong, nem ofensiva nem defensivamente. Achei que pouco defendeu e nas vezes que tentava atacar não conseguia muita coisa também. A gente viu esse 4-2-2-2 aí, com Gakpo hora de centroavante, hora caindo pela direita. Até gostei do jogo do Gakpo, não achei horroroso não, mas o Liverpool dependia muito de criação pelo meio, e quem podia criar pelo meio, quem tem essa capacidade de criação pelo meio, não estava jogando tão bem assim, né? Mais o Szoboszlai, mas o Jones também não... nessa criação por dentro não foi muito bem. O Gravenberch no primeiro tempo consegue alguma coisa ou outra. Acho que as duas primeiras chances de finalização do Liverpool, a segunda é dele para fora, que aí ele consegue conduzindo a bola, consegue limpar o lance, enfim. O Wirtz, para mim, eu nem acho que o jogo dele foi tenebroso, tá? Mas parece que ele sempre joga como se o Liverpool tivesse ganho de 5-0, assim. Ele é um cara com... Falta acordar pra vida. Eu acho que falta um pouco de desespero pro Wirtz. Eu acho que ele tá sempre muito calmo. Que é uma coisa que me incomoda um pouco. No final do jogo ali, aos 80 e... já tava nos acréscimos, na verdade. 92, 93, de 5 de acréscimos. O Chiesa cobra um lateral e o Wirtz tenta dar a bola de peito, sabe? Pô, eu acho que são coisas que ele vai adaptar com o tempo. Ele é um grande jogador, fez um baita jogo contra o Crystal Palace, já fez bons jogos nessa temporada, mas em média é um jogador de outra rotação, e negativamente nesse ponto. Eu acho que ele precisa virar essa chave de que você tem que sentir desespero, não dá pra você ficar só na calma, só na tranquilidade. Outro que entrou muito bem hoje foi o Kerkez. O jogo da zaga do Liverpool eu não gostei, achei muito errático.
Tanto o Konaté, tem uma hora que o Konaté tenta tirar uma bola, cai de bunda no chão. O Van Dijk também achei meio perdido assim no quesito de tempo de bola. Tanto que no final do jogo, até ofensivamente, o Liverpool tem uma chance de bola cruzada na área e o Van Dijk sobe muito antes, enfim. O Fred Woodman, goleiro, não achei que talvez no segundo gol ele pudesse ter ido mais firme na bola, enfim. Mas Cara, eu no vou te primeiro falar. gol a bola desvia. Então, o primeiro, eu achei que ele demorou um pouquinho de poder de reação, sabia? É, Um pouquinho. é que a bola Mas, desvia, então acho que... mas não é. Eu acho que não deveria ser um tema aqui, mas quando eu olhei o lance, eu falei, pô, é que câmera lenta tudo parece que é mais difícil, Sim. né? É mais fácil, né? Eu acho que no segundo gol, e aí a gente pode até falar desse segundo gol agora. Nas câmeras que o VAR mostrou, eu achei que a bola não tinha batido, mas depois a ESPN vem com aquele replay com a lupa, e aí eu vejo o dedo, se não me engano é o anelar do Sesco triscando na bola, mas eu não posso ser injusto, cara. Eu acho essa regra ridícula, como regra, então pra mim, mesmo que se tivesse batido na mão, eu acho que moralmente, pra mim, esse gol tem que ser validado, porque seria gol de qualquer jeito, cara. Eu não acho que a mão ali faça alguma diferença. Não foi deliberado o movimento. Então. Mas não foi por isso que o VAR não anulou, né? O VAR não anulou porque ele não conseguiu ter certeza que a bola bateu na mão. Não conseguiu ter certeza, exatamente. Porque a regra eu acho que mesmo se tivesse certeza que tivesse encostado, filosoficamente, pra mim, esse gol tem que valer. Sim. Porque pra mim a mão não ia mudar nada nesse lance. Só que a regra é a regra, então, beleza, o VAR não anula porque não teve certeza. E vendo pelas câmeras do VAR eu também não tive, só depois com aquele replay que a ESPN traz. Então eu acho que tá justo. Não foi esse gol de mão que fez o Liverpool perder o jogo. Tá, beleza. Matematicamente foi, mas do que foi a partida, não foi isso. Acho que se não fosse esse gol, o United conseguiria fazer outro. Então não vou dar chilique aqui por conta desse gol, não. O United jogou muito bem hoje. Cara, tem um gol, uma chance de gol, que se sai, pra mim seria o gol mais bonito da temporada, que é um lançamento direto do Casemiro pro Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes domina aquela bola como se a bola tivesse... Ele é muito craque. Peso de pena, assim, sabe? Ele pega a bola e domina de um jeito lindo, dá a bola pro Mbeumo, que tenta de letra. O Mbeumo é sempre aquele cara que tá jogando FIFA e todo chute dele é com L2, né? Com a firula apertada, né? Sempre um chute de letra, é sempre tentar um voleio, uma bicicleta. Eu gosto muito do Mbeumo por conta disso. E a bola bate na parte interna da trave do gol do Liverpool e não entra. Para mim, se entrasse, seria o gol mais bonito dessa temporada. O Mainu, hoje eu estava conversando com o Edu, né? O nosso parceiro de equipe na TNT, produtor do Mano a Mano, produziu Polêmicas Vazias também, o dia de jogo agora, enfim. Ele é um torcedor do United. E aí ele me mandou uma mensagem que é exatamente isso. O jogo de hoje, assim como alguns outros, foram tapas na cara do Rubem Amorim. Porque é o Mainu jogando pra cacete, fazendo um belo gol, inclusive, e o Liverpool se defendeu muito mal nas bolas aéreas, porque isso já vem de algum tempo, mas nas bolas aéreas defensivas o Liverpool sempre deixa a entrada da área muito vazia. Acredito que com o receio que vem do começo da temporada do Liverpool tomar muitos gols de cabeça, o time começou a deixar a entrada da área muito vazia. Inclusive naquele empate contra o Leeds é exatamente isso. Então o Mainu, que teve um belo jogo, recompensado com um belo gol, e o Bruno Fernandes jogando pra cacete na posição que ele tem que jogar, que é como camisa 10, que é jogar centralizado no meio e não como um volante. Então é isso, né? O Carrick coloca o meia de meia, coloca um volante de volante e o time começa a jogar muita bola, cara. Coloca o lateral na lateral, sabe? O goleiro ele coloca no gol. E aí o time começa a jogar muita bola. E o Heaven também, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar do Heaven, que é um zagueiro de 19 anos, se não estou enganado, e que vem jogando muita bola. O Matheus Cunha também. Hoje todo mundo do United jogou bem, tirando não gostei do jogo do Dalot. O Lamens, inclusive, com a falha, fez uma defesaça num chute do Gakpo. Não gostei do jogo do Dalot. O Luke Shaw, pra mim, fez mais do mesmo que ele sempre faz, então não tenho nada pra falar, não. Eu cheguei a elogiar várias vezes aqui o Dalot quando vira lateral, né? Porque ele é um jogador que ele tava sendo muito exigido ofensivamente no sistema do Rubem Amorim, né? Porque ele bota muito peso nas alas.
E acho que isso sobrecarregava em nível técnico o Dalot é um jogador de muita potência, né? Um jogador de velocidade. É, que é. Ele é um bom jogador, cara. Só que ele é limitado. E se você coloca ele toda hora pra estar tomando uma decisão em parte final de campo, cara, você vai expondo o cara. Você vai expondo o cara. Ele não é esse. Ele é um lateral. Ele é um lateral, ele não é um ala. Ele é um jogador pra ser mais um lateral base que se escapa de vez em quando e aproveita essa velocidade quando o corredor tá aberto, né? Eu tenho gostado dele com o Carrick. Acho que o Carrick encontrou a melhor versão dele que é possível encontrar, né? Para um jogador do nível do Dalot. Então acho que ele foi um acerto, né? Por mais que hoje não tenha sido o jogo mais interessante dele. Você vê, né? Quando ele chega para finalizar uma bola cara a cara, ele isola. Tá? Ele não tem esse instinto. Ele não é um cara muito natural daquela posição. Ele é mais um lateral um pouco à moda antiga, né? Mas tem jogo também pela velocidade que tem. Mas o Mainô é isso, Pseudo. Mais de um ano sem marcar um gol, completamente escanteado com o Rubem Amorim. Teve sua importância com o Ten Hag, porque o grande momento da era Ten Hag é o gol dele na Copa da Inglaterra, né? É o gol que ele dá o título, então ele já tem gol importante com a camisa do United. E ele é um garoto muito interessante, cara, porque ele é esse meio campista que conduz, que rompe, que consegue driblar, eliminar defensores com drible. Isso é uma coisa muito valiosa, porque isso conecta setores, né? Então o United é um time que ele tem o Casemiro como seu primeiro, e o Casemiro muitas vezes ele pode até se soltar para ter presença de área, porque ele tem muito isso, né? O Casemiro é um cara que ele, se você der liberdade para ele entrar na área, ele tem muita presença, ele tem gol, ele tem presença física, só que ele já não tem mais esse gás de ficar tricotando, ele não é esse jogador, né? Ele consegue fazer essa primeira bola, ele tem as boas inversões, mas o Mainô é o cara que conecta os setores, como é um time de muita liberdade de movimentação, é ele que aproxima, é ele que sempre tá no apoio da tabela, é onde que a bola volta, é quem segura, quem gira, quem mantém a posse. Eu sou muito fã do Mainô, cara, muito fã, e pensar que realmente com o Rubem Amorim, esse cara naturalmente não ficaria pra próxima temporada, cara, não ficaria. Bizarro. Ou seria vendido ou seria emprestado. E é fantástico pro United a recuperação dele e o nível que ele tem apresentado. Como você disse, Bruno Fernandes é um candidato a melhor jogador do campeonato e um dos melhores jogadores do mundo hoje, sem dúvida nenhuma. O Matheus Cunha muito bem de novo. E é isso, cara. Uma boa vitória do United e um bom trabalho do Carrick. Vamos rodar aqui. Tem live pix, tem superchats pra gente ir trocando ideia. Ó o Gabigol aqui, ó. É correto afirmar que o slot tá para o Liverpool como o cômodo foi para o Império Romano? Com o slot de treinador eu não assisto. Eu não sou especialista em Império Romano, né? Eu sei que ele era um cara meio porra louca, né? Eu sei que era um cara meio porra louca. Eu entendo de onde vem esse comentário, e enfim, mas na temporada passada todo mundo assistia, né? E o treinador era o mesmo, então beleza. Então pro Pseudo não é a mesma coisa. Dito isso, daqui a pouco a gente conversa sobre ficar ou não com o slot, tá? Uma percepção sua, opinião definitiva. É uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes e eu só vou repetir o que eu já falei. Vamos lá. O Guilhotina, Casemiro e Cunha empolgam. Caralho, mandou em ien o negócio? Mandou em ien. Absurdo. Casemiro... o mundo inteiro conectado com a gente, né, pessoal? Não tem jeito, né? Casemiro e Cunha empolgam, pensando em seleção, sim. Melhor momento da dupla na temporada. Casemiro vai ter vai terminar com uma passagem bonita pelo United, né? Sim. A torcida gosta dele, a relação bonita e calando a boca do Carragher, né? Então. Que quando chega no United, o início do Casemiro não é dos melhores e o Carragher fala: saia do futebol antes que o futebol saia de você. Cara. O Ramon aqui, ó, nosso membro. Carrick Ball. Isso aí, Ramon. Tem que empolgar mesmo. Tem que empolgar, tá? O torcedor do United precisa ficar empolgado. A qualidade do Bruno pra dominar? Brincadeira o Bruno Fernandes, cara. Cara, é uma loucura. Bruno Fernandes é um craque, gente. Não tem, mais, não sei o que. É um craque, um dos melhores jogadores do mundo. O que esse cara é capaz de impactar. E tá falando de um dos jogadores dos melhores que eu já vi na Premier League, cara. É que ele nunca conseguiu pegar um United de fato competitivo. Mas a forma como ele impacta o jogo, quase tudo que chega no pé dele vira jogada. Você já percebeu isso? Muito difícil a bola chegar no pé dele e ele tomar uma decisão que você fala, nossa senhora. Nossa. Entendeu? Sempre ele faz algo que dá sequência, erra muito pouco, muito criativo. São fãs, cara. E às vezes é uma decisão de alguém, uma decisão anterior de alguém que você fala, nossa senhora, ele chega e conserta. Quem poderia vir pro lugar do Casemiro no que vem? Vamos ver, o United vai precisar
Vai precisar atacar o mercado. Tá de olho no. E é bom pro No United. Anderson, né? No Elliot Anderson, mas aí o City também tá. Elliot Anderson que é mais 8, né? Mais 8. O cara é um É. pouco mais. Mas ele e o Mainô seria muito interessante, né? Mas vai custar caro o Anderson. A única coisa é que o Casemiro, ele é, acho que, segundo maior salário do time, né? Uma coisa assim, né? Então Sim, você vai você abrir libera bastante de folha. bastante folha. O Casemiro que tá negociando com o Inter Miami, né? Pelo que eu vi, né? Parece que Sim. tá na linha de E ser o companheiro do Messi. o que eu ouvi é que o Elliot Anderson tá mais próximo do City do que do United no momento. Ah. Nossa senhora, imagina. Elliot Anderson, inclusive, que poderia ter sido expulso no jogo contra o Aston Villa. O Emery ficou louco, cara. Ficou louco, ficou putaço da não expulsão dele no jogo da semi da Europa League. Eu acho que o Emery tem razão, cara. Era lance pra vermelho. Ele deu uma entrada lá no Olho Atkins. E ele foi, tipo, melhor em campo, assim, sabe, no jogo. E ele poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Então, essa volta da semi vai ser muito legal. Depois do 1x0 do Forest. Casemiro ir pra MLS é pra chorar. Mas eu acho que, sabe, Matheus, eu acho que ele já tá nessa. Será que o Matheus é torcedor de São Paulo, talvez? Porque, pô, seria legal ver o Casemiro de volta no São Paulo. Vi Que foda que o notícias São Paulo ia ter que pagar ele com R$ 50 dividido em 3 vezes, né? Sim. Sim. Vi notícias de Tonali e o Bruno Guimarães também. Seriam dois ótimos